Muito bem, pessoal, vamos iniciar neste momento o estudo da Lei Orgânica do município de Fortaleza para o concurso da Câmara Municipal de Fortaleza. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e compartilhando com amigo. Então, vamos iniciar aqui, com o artigo 1º, título 1, tratando sobre os princípios fundamentais. Então, o artigo 1º diz que o município de Fortaleza, unidade integrante do Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, organiza-se de forma autônoma em tudo que diz respeito ao seu peculiar interesse, regendo-se por esta lei orgânica e as demais leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal e Estadual. Então, o que é que eu preciso gravar, O que é que eu preciso atentar neste artigo 1º? Então, a primeira coisa que você tem que atentar aí é a natureza jurídica do município, tá certo? Então, eu vou anotar aqui, natureza jurídica. Vou abreviar aqui, tá certo? Natureza jurídica. O que é natureza jurídica? É como o município é visto perante a lei, ou perante o direito, ou ordenamento jurídico, que é o conjunto de leis, de normas do Brasil, tá certo? Então, como é visto perante o direito, né? Qual é a natureza dele? Então, a lei diz aqui que ele é uma pessoa jurídica, o município de Fortaleza é uma pessoa jurídica de direito público interno. E a segunda coisa que você tem que atentar é sobre a autonomia, quando diz aqui que ele organiza-se de forma autônoma em tudo que diz respeito ao seu peculiar interesse. Então, são duas características neste artigo 1º. A natureza jurídica do município e a autonomia do município. Então vamos começar com a natureza jurídica do município. Aqui diz que ele é pessoa jurídica de direito público interno. Então veja, essa frase é uma expressão, que se torna uma expressão com várias palavrinhas que formam uma frase só. Mas cada palavra dessa quer dizer algo dentro do direito. Então, eu vou tentar explicar aqui de forma bem mastigadinha, para vocês entenderem. Então, vamos lá. Pessoa. O que é uma pessoa para o direito? Uma pessoa é um sujeito, digamos assim, de direitos e deveres. É aquele sujeito que contrai tanto direitos como obrigações, deveres ou responsabilidades. Então, aquela pessoa que pode desfrutar de um direito que existe em lei e que também pode ser responsabilizado por determinado ato, por determinada infração, por exemplo, que exista previsão numa lei, tá certo? Então, ela, por ser pessoa, então ela existe para o direito, digamos assim. Quem é que trata, quem é que disciplina as pessoas no direito, no ordenamento jurídico? É o Código Civil. Então, lá no Código Civil vai existir a classificação, a constituição das pessoas. Tem um capítulo logo no início do Código Civil que trata, não me recordo agora do artigo, mas você pode encontrar facilmente na internet, que trata sobre as pessoas. Então, ele vai classificar as pessoas como pessoas naturais ou físicas, que somos nós, as pessoas, os humanos, e as pessoas jurídicas, tá certo? Que são entes, órgãos, entidades, etc. Entendeu aí? Então, isso é uma pessoa. Então, tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas têm direitos e têm deveres, têm direitos e obrigações ou responsabilidades. É claro que a gama de direitos e obrigações que são direcionadas às pessoas
físicas ou naturais, que somos nós, sempre vai ser maior, né, do que das pessoas jurídicas. No entanto, a maioria das obrigações e direitos que as pessoas físicas ou naturais têm, as jurídicas também têm. Então, no caso do município de Fortaleza, ele vai se enquadrar como uma pessoa jurídica. Agora, o que é uma pessoa jurídica de direito público? Tá certo? Eu vou ficar, por enquanto, só nessa parte de direito público. Depois eu vou falar o que é direito público interno. O que é direito público? Uma pessoa jurídica de direito público. Direito público é um ramo, digamos que é uma área, né, do direito. O direito, ele se divide basicamente, é uma ciência que se divide basicamente em duas áreas. Existe essa classificação. Então, existe a área pública, direito público, e a área do direito privado. Vamos começar com do direito público. O direito público é aquele direito, aquela área que rege relações entre entes públicos, dois entes públicos, né? Ou entre um ente público e um ente privado, tá certo? Então, nessa relação, geralmente, quem prevalece aí é a vontade pública. E essa relação é regida por normas públicas, que, por consequência, vai sempre valorizar mais a área pública, a vontade pública. Então, um exemplo clássico disso são alguns princípios que existem na legislação de direito público, que por exemplo, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, o próprio princípio do interesse público, o princípio da impessoalidade, tá certo? Então, são princípios que valorizam essas normas, que vão valorizar a vontade pública, sempre vai estar acima da vontade privada. Na Constituição Federal, por exemplo, a gente vê ali um exemplo clássico, existe exemplos vastos, né, de normas públicas. Quando no direito à propriedade, por exemplo, né, a propriedade primeiro se inicia dizendo que, no artigo 5º, que é garantido o direito à propriedade, certo? Mas na frente diz assim, que a propriedade ela pode ser desocupada, né, para que, por interesse público, né, ou utilidade pública, garantida, é claro, a indenização prévia. Então veja que existe a regra, né, do direito privado, mas essa regra pode ser deixada de lado, né, claro, de forma justa, para que se atenda ao interesse público. Então veja que é uma norma de direito público que está acima do interesse privado. Então, relações públicas são regidas por normas de direito público, tá certo? Então, gente, isso é direito público. Então, as normas que vão reger o município de Fortaleza e qualquer outro município, todos os municípios têm a característica de direito público, pessoa jurídica de direito público, vão ser normas de direito público, tá certo? Agora, o que seria direito privado? Direito privado é o contrário do direito público, tá certo? Enquanto se prevalece a vontade pública sobre a privada, no direito privado, a vontade de ambas as partes, porque vão ser duas pessoas privadas, pode ser duas empresas, pode ser dois civis, né? Como eu e você somos civis. Então, vai prevalecer ali a vontade dos dois, a vontade das partes, e não uma acima da outra. E as normas, né, são normas de direito privado. Um exemplo de normas de direito privado são CLT, o próprio Código Civil, é um código de direito privado, porque rege civis, por isso que o nome é Código Civil. Então, um exemplo de relação que rege ali, ou que trata de normas de direito privado, são contratos, tá certo? Contrato de locação de imóvel, contrato de compra e venda, dentre outros, né? A própria CLT é um exemplo de normas de direito privado, tá certo? Então, vai haver uma negociação entre as partes em que os dois lados vão ganhar, nesse caso aí, tá certo?
Então, as duas vontades vão estar, os dois interesses estarão ali em acordo. Então, por isso que são normas de direito privado e são regidas por, são relações de direito privado, né, regidas por normas de direito privado, tá certo? Então, essa é a diferença básica entre direito público e direito privado. Agora, o que é direito público interno, né? O que é uma pessoa jurídica de direito público interno? Vai ser aquela pessoa que é regida por normas de direito público e que pertence ao território brasileiro, tá certo? É o que está dentro, né, do território brasileiro. Por isso que se diz interno. Se fosse fora, seria uma pessoa jurídica de direito público externo, tá certo? Então, essa é a explicaçãozinha aí sobre essa frase, tá certo? Então, eu preciso mastigar aqui para quem não entende, quem nunca estudou, entender. Quem já entendeu, não tem problema nenhum, é só pular essa parte do vídeo. Agora, falando sobre a segunda característica, que é autonomia. Então, todos os entes, né, os municípios, eles possuem autonomia, né, dos outros entes federados, que são os estados, que é, no caso, o estado que faz parte, que é o estado do Ceará, e da União, tá certo? Além disso, né, essa autonomia ela pode ser dividida de várias formas. Então, acredito que mais na frente a lei pode estar trazendo isso, e aí eu vou só retomar, que geralmente se divide em autonomia administrativa, que vai tratar da organização do município, autonomia financeira, que vai tratar do orçamento e das finanças do município, que trata das formas de despesas e das formas de arrecadação, que são as receitas. Autonomia legislativa, quando diz que ele vai tratar sobre tudo que diz respeito ao seu interesse particular. Então aí diz muito sobre as normas, né, do município, as leis municipais, né? E por último, autonomia também, autonomia política, que diz respeito à forma de organização das políticas ou da política do município, ok? Então, é basicamente essas 4 formas de autonomia. Não se confunde autonomia com soberania, tá certo? O município é autônomo, é independente do estado, qual faz parte, para exercer esses 4 tipos de autonomia que eu acabei de citar, mas ele não é soberano. Isso significa que ele, de certa forma, ele é sujeito para algumas decisões, né? Ele é sujeito ao Estado, às leis do Estado, à Constituição, como está aqui, né? No próprio artigo 1º, a Constituição Estadual e Federal, tá certo? Então, isso não lhe dá soberania. De acordo com José Afonso da Silva, apenas a União é quem possui soberania. Agora, o parágrafo 1º diz que esta lei estabelece normas autoaplicáveis, excetuadas aquelas que expressamente dependam de outros diplomas legais e regulamentares, tá certo? Então, normas que serão aplicáveis, autoaplicáveis, tá certo? O parágrafo 2º diz: são símbolos oficiais do município a bandeira, o hino e o brasão, além de outros representativos de sua cultura e história que sejam estabelecidos em lei. Então aqui não tem como errar, né, pessoal? Símbolos são apenas 3: bandeira, hino e brasão, tá certo? Então, caiu uma questão sobre isso, não erre, pelo amor de Deus. Artigo 2º diz que o município, entidade básica autônoma da República Federativa do Brasil, garantirá a vida digna de seus munícipes e será administrado com base na legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência e participação popular, devendo ainda observar, na elaboração e execução de sua política urbana,
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, o equilíbrio ambiental e a preservação dos valores históricos e culturais da população. Esse artigo 2º, ele traz aqui uma repetição da Constituição Federal, artigo 37, no caput, que é o texto principal, né, do artigo 37, que é chamado de caput, né, em latim, que significa cabeça. A cabeça do artigo 37 traz ali os princípios explícitos ou expressos da administração pública, que são 5, né, como vocês podem ver aí no início desse texto: legalidade, impessoalidade, moralidade, né? No entanto, aí não traz todos os princípios citados ali. Na Constituição Federal, a gente vai ver no artigo 37, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí você pode perguntar: professor, e o princípio da transparência não é a mesma coisa de publicidade? Né? Então, digamos que este não é a mesma coisa, mas faz parte do princípio da publicidade. Então, uma das formas de se dar publicidade é por meio da transparência, tá certo? Transparecendo, né? Não colocando as informações relevantes aos cidadãos, não colocando elas em sigilo. Então, é basicamente 5 princípios lá no artigo 37, e que nós vemos aqui esta reprodução, digamos assim, desses princípios. O princípio da legalidade, né, é o princípio que, conforme o artigo 5º da Constituição, ninguém pode fazer ou deixar de fazer coisa alguma senão em virtude de lei, certo? Então, esse princípio da legalidade é o princípio que vai obrigar com que todos os atos da administração pública estejam de acordo com a lei, conforme a lei, tá certo? O princípio da impessoalidade é o princípio que mostra que o agente público ele não deve fazer ou praticar qualquer ato dentro da administração pública, ou a administração pública aqui entenda-se como o município de Fortaleza. Então, ele não deve praticar nenhum ato, né, que pretenda, né, valorizar a sua imagem pessoal, ou se promover, se autopromover, tá certo? Com aquilo. Então, impessoalidade é você não tentar se autopromover com aquilo, ok? E sempre tentar promover o interesse público da população. Então, às vezes se faz determinado ato dentro do município, mas o objetivo não é beneficiar a população, e sim beneficiar quem está praticando determinado ato dentro da administração pública. Então, isso é uma violação ao princípio da impessoalidade. Já o princípio da moralidade, né, ele traz uma noção de desonestidade, né? Quando você pratica determinado ato de improbidade administrativa, né, que viola o princípio da honestidade, quando você desvia dinheiro público, né, quando você furta, quando você faz qualquer ato que venha denegrir a imagem do agente público, tá certo? Aliás, da administração pública. Então, nesse caso, é uma violação ao princípio da moralidade. Transparência, eu já falei, né, que é sempre manter de forma aberta, de forma pública, né, as informações relevantes para os cidadãos. Participação popular, né? Essa participação popular, provavelmente a gente vai ver mais na frente, tratando sobre esse assunto, sobre a participação da população no processo legislativo, que pode ser tanto por meio da produção das leis, como por meio das decisões, de tomadas de decisões no âmbito da administração pública. Então, a gente vai ver, por exemplo, alguns tipos de leis ou de
processos legislativos, como o plebiscito, o referendo, né? Que são dois tipos de processo legislativo, procedimento legislativo, que vai dar uma elaboração, que trata de elaboração de leis. Vamos ver também a iniciativa popular, né? Que é quando a própria população ela vai estar elaborando uma lei e voltando ali, recolhendo assinaturas para uma aprovação posterior. Também as audiências públicas, né? Que quando se é tomada, se vai tomar, né, determinada decisão relevante para o município, então se é feita as audiências públicas, onde se ouve a população e, nesse caso, pode ser tomada uma decisão com base na opinião popular. Então, tudo isso aí envolve essa questão da participação popular. Então, temos ainda outros princípios aqui, como o pleno desenvolvimento das forças sociais da cidade, o equilíbrio ambiental, certo? E a preservação dos valores históricos e culturais da população. Então, todos esses princípios, eles são importantíssimos para o desenvolvimento do município. Parágrafo único diz: a organização administrativa do município de Fortaleza será descentralizada. Gente, o que é descentralizada? Veja bem, quando a gente estuda direito administrativo e tem, por ser um ramo do direito público, direito administrativo, então tem muita coisa a ver com o município. Então a gente estuda dois termos. Quem já estudou já sabe que são descentralização e desconcentração. E os seus antônimos, que são centralização e concentração. A descentralização diz respeito à distribuição, ou é isso mesmo, a distribuição de atribuições, tá certo? De tarefas. Já a desconcentração diz respeito à distribuição de órgãos, ou a criação de órgãos, tá certo? Veja bem, quando o município ele concentra ou centraliza várias tarefas somente para o município realizar, o município tende a ter uma ineficiência nas suas atividades, nas suas tarefas, tá certo? Então acaba que reunindo muitas tarefas num órgão só, muitas decisões no órgão só, e isso acaba dificultando o desenvolvimento ou a eficiência do município. Então, para que se haja um maior nível de eficiência nos trabalhos do município, e isso está baseado em um dos princípios que, embora não tenha sido citado no artigo 2º, mas está na Constituição Federal, no artigo 37, que é o princípio da eficiência, que é um princípio recente, digamos assim, então acaba cumprindo ou descumprindo o princípio da eficiência. Então, quando eu descentralizo, quando eu crio, por exemplo, vários departamentos para que aqueles departamentos façam determinados serviços, né? Quando eu delego tarefas, delego serviços, então é uma prova de que aqueles serviços vão ser feitos de forma mais eficiente, porque não vai ficar esperando por um órgão só, tá certo? Então, isso é basicamente descentralização. A desconcentração, só para pincelar aqui, né, esse assunto, a desconcentração é quando eu crio órgãos, certo? Quando eu crio órgãos separados, específicos para cada coisa, tá certo? Então, é isso que fala isso aí. Então, quando ele diz assim, a organização administrativa do município de Fortaleza será descentralizada, ele quer dizer que a organização vai ser distribuída para várias as atribuições, né, do município, vai ser distribuída de forma descentralizada, né, para vários setores, para vários departamentos, com o objetivo de ter
eficiência nos serviços prestados. O artigo 3º diz que todo cidadão tem o direito de requerer informações sobre os atos da administração municipal, sendo parte legítima para pleitear perante os poderes públicos competentes a declaração de nulidade ou anulação de atos lesivos ao patrimônio público, histórico e cultural. Então, qualquer cidadão pode requerer informações do município, tá certo? Isso está baseado também na Constituição Federal. E a lei orgânica, ela é uma espécie de, como se fosse uma Constituição Municipal. Não se é dado esse título à lei orgânica, tá certo? Eu estou apenas dizendo aqui para você entender melhor. Mas é uma espécie de Constituição Municipal. Se tem a federal e a estadual, é como se tivesse a municipal, tá certo? No entanto, essa lei orgânica, ela repete muita coisa da Constituição Federal. Inclusive, a questão do direito à informação. Então, os cidadãos possuem esse direito à informação também no âmbito municipal. E aqui é mais amplo, mais completo, porque diz que se a pessoa for a parte legítima, ela vai poder requerer, né, declaração de nulidade ou de anulação, veja que vai mais além, quando se tratar de atos praticados por município, que sejam atos lesivos ao patrimônio público, patrimônio histórico ou cultural do município. Então, digamos que um cidadão vê uma lesão, né, um ato lesivo, né, uma depredação ou uma demolição. O próprio município resolve demolir um prédio, né, que tem um valor histórico, cultural, de patrimônio para o município. Então, qualquer cidadão pode ir lá e requerer uma declaração de anulação daquele ato, tá certo? Então, isso é um direito à informação e também um direito material que está aí, que é o direito de nulidade, de anular aquele ato que está sendo praticado. Ok, gente? O artigo 4º diz que o município protegerá o consumidor, estabelecendo por leis sanções de natureza administrativa, econômica e financeira às violações e ofensas aos seus direitos. É assegurado pela lei orgânica do município o direito do consumidor, tá certo? Aqueles que fazem parte do município. Parágrafo único diz que caberá ao órgão específico do município. Parágrafo único diz que caberá ao órgão específico do município, dotado de autonomia orçamentária e financeira, a fiscalização, a autuação, mediação de litígios e todos os demais atos necessários para a salvaguarda eficaz dos usuários, seus serviços do consumidor em geral. Então, pessoal, nós iremos ficar por aqui e na próxima aula nós iremos tratar sobre a participação da população no processo legislativo a partir do artigo 5º, que vai tratar da iniciativa popular, plebiscito, referendo, né, e outros tipos de processo legislativo, ok? Então, aguardo você na próxima aula. Até lá.